E aí, pessoal, começando mais uma edição do Riffs, e nessa edição eu tenho um super convidado aqui, que é uma pessoa que eu conheço faz tempo, e que não precisa nem de tanta apresentação, porque o próprio nome dele já virou um sinônimo de blues brasileiro. Eu estou falando do André Cristóvão, certo, André? Tudo bem? Salve, Henrique. E aí, moçada? Saudações escocesas para vocês. Pois é, você é um ícone brasileiro que agora, nesses últimos anos, está vivendo na Escócia, né? Faz quase 5 anos, em março faz 5 anos. Bom, eu estava te falando em off aqui, eu adoro isso aqui, né, cara? Eu gosto demais, eu me senti em casa, achei meu canto no mundo, né? Nunca me senti assim na América. Eu sou apaixonado por São Paulo, tenho uma relação com São Paulo, de ter nascido e crescido e feito minha vida em São Paulo. Mas é difícil comparar. É como se eu estivesse em outro planeta. Aqui eu consigo ter um estado de bem-estar assim que eu não me sentia há muito tempo. E tem mais blues aí? Por que você foi para aí? Cara, não tem. Eu vim aqui por uma circunstância tão fora da casinha. A música aqui acontece tudo, né? Não tem uma cena local profissional. É uma cena local intensa, mas toca com gente amadora. Não é o meu trabalho aqui, eu não cuido disso. Eu passei a dar aula em fazer masterclass, dar aula em faculdade, acho que me convidaram para dar curso e tudo mais. Eu não vivo mais de tocar guitarra, não. Eu dou aula o tempo inteiro e quando eu faço turnê no Brasil ou vou para os Estados Unidos. Era para ter ido esse ano nos Estados Unidos esse ano, era para ter ido para a Alemanha. Com o Covid acabei não indo. E olha como é o paradoxo. Tem uma cena musical intensa, simplória. Eu digo simplória porque com 40 anos de carreira, eu tive o privilégio de tocar com os melhores músicos do Brasil durante muito tempo. Então, você vai entrar e tocar alguma coisa com um pessoal que é semiprofissional, você vai tocar num nível semiprofissional. Se você subir o padrão, eles se assustam, eles não sabem o que vai acontecer. Eu tentei fazer isso um tempo, mas não funcionou. Agora, ao mesmo tempo, Glasgow é a terceira maior cidade do Reino Unido, e em termos de música, ela não compete com ninguém. Se tem 2 shows no Reino Unido, um é em Londres e o outro é em Glasgow. Se tem 3 e é metal, né? É Londres, Birmingham e Glasgow. Edimburgo, que é a capital, não tem essa quantidade de shows. Grandes shows vêm para cá. Então, aqui eu assisti James Taylor, eu assisti Beach Boys, eu assisti Steely Dan, assisti King Crimson, assisti todo mundo, cara. Tá? E show grande. E fora que aí é um berço também de grandes músicos, né? Pô, aqui, meu, eu moro em Govan, né, cara? Eu moro a 3 quadras de Harmony Road, que é o disco do Jack Bruce, né? Que é um dos meus ídolos. Aqui, do outro lado da cidade, você tem os meninos do AC/DC, que o pai era daqui, e a situação era tão dura no pós-guerra para ele, que ele aceitou a proposta do governo e imigrou para a Austrália, mas os meninos são de Glasgow. O Mark Knopfler é de Glasgow, nascido aqui, cresceu aqui, aí ele foi para Newcastle, que é também da onde é o Sting. Mas o Mark Knopfler era aqui de Hillshead, né, o bairro perto de onde eu morava. É um outro mundo, cara. Bom, mas além de aulas, inclusive aulas online, né? Você está com uma série aí na internet também, né? Estou Blues Além do Óbvio, 800 alunos quase. Estou muito feliz com isso, cara. É legal porque você sai justamente da curva, né? Eu acho que a gente está precisando muito mais disso do que o repeteco da velha história de sempre, né? É mostrar de outros ângulos, né? Olha, eu queria que as pessoas entendessem isso, não é propaganda do marketing do curso. Eu escrevi esse material para pessoas que, como eu, não têm talento, porque eu não tinha, de pegar Smoke on the Water do disco e tocar quando o disco saiu. Eu não tinha talento de tocar Satisfaction, porque eu não conseguia entender nada. Eu afinava a guitarra, meu pai me ensinou ré lá e tal, mas eu não conseguia ouvir notas simples. E eu tinha uma pianola Hering em casa que eu conseguia tocar algumas coisas, mas sem acorde, só melodia. E eu tive que ir pelo caminho da lógica, ou seja, eu aprendi a ler música, eu aprendi a fazer exercício de técnica, eu fui estudar música erudita. Desde o meu primeiro professor era professor de música clássica. E aí, quando você entende o instrumento, o cara fala, não, isso daqui é em sol, você sabe onde é sol. Quando você entende isso, eu tive o privilégio de ser amigo do Faísca desde muito cedo. O Faísca tinha tirado tudo, Marcos Rampazzo tinha tirado tudo. Então, quando o Marcão chegava para mim e falava assim, essa música dos Beatles é assim,
A minha mão ia, porque ela estava treinada pela música clássica, e eu entendia a harmonia. Ah, esse Sol foi para Mi menor, aí ele foi para Dó, foi para Ré. Eu falei, pô, o quê? Ele foi do 1 para o 6, para o 4, para o 5. Né? E aí você educa, você sabe o que é aquilo, você não está adivinhando, e você não tem que memorar 1000 possibilidades de acordes. Né? Mudou de tom, você continua sendo um 6, 2, 4, 5, um 6, 2, 5. Você entende isso. E ao fazer esse tipo eu ter esse tipo de treinamento, que não era intencional, aconteceu, tá? Quando isso aconteceu, e eu fui dali para o clã, do erudito para a faculdade de música, para o clã, eu entrei no clã primeiro. Mudou toda a minha vida, né, cara? Porque aí os caras te dão estrutura, análise harmônica, formação de escala e tudo mais. Então, eu aprendi na matemática. Quando eu ouvia o Michael Bloomfield tocando, eu falava assim, ok, está em si bemol. Si bemol tem isso, isso, isso. Então, é isso que ele está tocando pode ser uma dessas notas. Eu vou dar um exemplo muito pitoresco para explicar a minha inadequação com o meu ouvido. Tem uma versão do Have You Ever Loved a Woman, do Clapton, no Derek the Dominos in Concert. E ele está no meio do solo, e ele faz um cão, cão, quem. Esse cão, quem, não são notas. É um cão, cão, quem. Eu fiquei anos tentando descobrir isso quando eu era moleque, dos 14, 15 anos até os 17, 18 anos, até eu entender, com a minha maturidade, porque dentro da minha visão de fã, o Eric Clapton não erra. Aquele cão, com quem, ele enganchou a palheta no meio do solo. E aquilo tinha uma agressividade tão grande que eu queria isso para mim até hoje, eu quero isso para mim até hoje, aquela porrada, você está entendendo? É. Mas eu nunca achei a nota, e quando eu entendi, eu falei assim, é um erro. Ele errou, ele enganchou a palheta. Mas na minha cabeça era proibido, porque o Clapton não errava. Ídolo não erra, né? Ainda mais o deus da guitarra, né? Porra, vocês não sabem o que é o deus da guitarra, cara. Eu ouvi Cream em 1900 de bolinha, 71, 72, tinha acabado de sair as edições, porque ele estava internado com problema de heroína dele. E tinha que sair do Leila, que no Brasil só saiu single, só saiu um LP, não saiu duplo. Então, você ouvia aquilo, você falava assim, meu Deus, você ouviu o Cream como você nunca tocou, você está ouvindo Beatles e Creedence, você ouve o Solid Sunshine of Your Love. Eu lembro de falar para meu pai, eu falei, eu quero fazer isso. Ele falou o quê? Eu falei assim, não é tocar bateria, porque eu não tenho dom. Mas qualquer um dos outros dois que estão fazendo aqui, o Jack e o Eric, é o que eu quero fazer na vida. Ele falou, você quer tocar rock? Eu falei, não, eu quero ser músico, porque isso daqui não é rock. Rock é Rolling Stones, rock é, sei lá, Alice Cooper. Isso aqui é outra coisa, eu quero fazer essa outra coisa aqui. Pode crer. Eu quero ser músico. Que é uma diferença que as pessoas às vezes não entendem, né? O instrumentista, né? Não entendem. É uma banda mega famosa, mega importante, todo mundo toca, mas eles eram grandes músicos. E eu queria aquilo. Porque eu ouvi Alice Cooper quando saiu, 72 e tal, eu achava do caramba, tinha o disco em casa, né? Comprei quando saiu o Billion Dollar Babies, gostava até mais do que os outros que vinham depois e antes, mas eu não achava que aquilo era importante para eu tocar. Eu não queria me fantasiar, não queria usar bota nem ter cabelo comprido. Primeiro que meu cabelo comprido crescia para cima, né? Então, aquilo me apontou um caminho. E aí eu fui achando outras coisas. Quem é bom além do... Me mostraram Led Zeppelin a primeira vez, eu não gostei, porque eu não gostei da voz aguda do Robert Plant. Eu falei, não, isso daí é muito... E eu não vi imagem, tá? Mostraram Led Zeppelin 3 quando saiu. Eu falei, Imigrante Som. Eu falei, não, puta, muita gritaria, cara. E eu já tinha o King Crimson, In the Court of Crimson King, com aquela voz maravilhosa do Greg Lake. Já tinha o Takes a Break, que é de 72, eu comprei quando saiu. Uma obra-prima do Jethro Tull. O Yes. Eu ouvia e falava assim, eu quero tocar esse tipo de coisa. Né? E aí eu vi esses caras cheios de glitter, de coisa. Eu falava assim, não é bem isso que eu queria. Aí apareceu a Mahavishnu com uma McLaughlin de branco e tudo mais, as roupas com pessoas com roupas normais, tudo cabeludo. Eu falei, é por aí. Aí estão os caras. E aí fui parar no clã e isso virou um exagero, porque era a praia do clã, né? Música instrumental e tal. Então eu nasci ouvindo rock and roll, queria tocar por causa de rock and roll. Já me interessei muito por blues desde muito cedo por causa do Clapton. Ele falando de blues, aí eu consegui achar um disco do B.B. King, um disco do Freddie King. O Cândido Serra me gravou alguns cassetes de blues que ele gravou direto do rádio no
a K4000 DS dele em Chicago em 67. Então, aí eu comecei a minha peregrinação, porque era mais fácil para mim tocar blues. Eu achava as notas, eu não conseguia entender And You and I do Yes, você está entendendo? E são 3 tríades, né, cara? Pô, bicho, é só ir lá. Mas eu não sei o que esse cara está inventando com isso daqui, porque ninguém tinha me explicado tríade. Depois que você entende tríade, você fala, ok, é só ir lá em outra posição. E o blues, né, cara? Se pegar a grande aula do blues é a musicalidade, porque se pega esses caras das antigas, né? Tipo o B.B. King, né? O cara colhendo algodão, quer dizer, o cara não tinha essa bagagem de informações que tem hoje. O cara tocava do jeito dele, aquele solo simples dele é simples, mas carregado de musicalidade. Eu acho que essa é uma grande aula dos grandes clássicos do blues, o próprio Robert Johnson, né? Todos eles. Existe uma coisa, Henrique, dentro dessa que é o mote que eu dou, assim, a lição número 1. Todo mundo quer improvisar, você já notou isso? Ninguém quer tocar acorde, todo mundo quer sair solando. Oh, meu barato. É ansiedade, né? Não, o cara chega para. Não, meu barato é solar, cara. E aí eu não quero essas coisas complicadas de jazz, tal, não. Eu quero tocar rock and roll, quero solar rock and roll. Eu falei assim, então você precisa se abastecer de ideia, cara. Então, como é que é isso? Você sabe a sua pentatônica, mas você sabe que melodia você consegue encontrar na pentatônica? Tem muitas músicas fantásticas que são só notas da pentatônica. Boa parte da obra do Bob Dylan é em pentatônica. Black Sabbath também, né? Tony Iommi. Sabe? É tudo pentatônica. Então, se você quer se improvisar, você precisa ter um cabedal de melodias dentro do seu subconsciente, e isso vale desde a música do Roberto Carlos, isso vale desde o samba do Jobim. E essa diversificação de onde você se abastece de melodia está difícil, porque, em particular, não estou reclamando do que acontece, mas nos últimos 20 anos, faz-se música para adormecer qualquer senso crítico e de inteligência dos seres humanos jovens, sabe? O mainstream é isso, tá? E aí você não consegue abastecer de música. Esquece o rock and roll, esquece o jazz e pensa na música brasileira pop dos anos 60, tá? Da Jovem Guarda em diante. Não precisa nem entrar na bossa nova. Da Jovem Guarda em diante, a quantidade de melodias inteligentes que a gente cresceu ouvindo, cara. Melodias e letras. Nossa, aí eu não vou nem entrar em letra. Não vou nem entrar em letra, né? Mas entrar em letra, a gente está num outro mundo. Porque se você pegar o tipo de letra que a gente cresceu ouvindo no Brasil, quando você pega um disco... Puta, eu vou esculhambar, cara. Vamos aí, aqui é o espaço. A hora que você pegar um disco de hard rock, daquela molecada cabeluda de Los Angeles, os hair bands, basicamente você tem sertanejo em inglês, querido. Aquilo é totalmente sertanejo. Aquilo é sertanejo em inglês, cara. Eu chamo de Poodle Band. Poodle Band, cara, mas é sertanejo em inglês, a letra é isso. Eu te amo, eu te quero. Como eu sinto falta de você, bibibi. E um puta timbre de guitarra, os caras tocando muito bem, a música muito bem produzida, com um puta volume. Você entra no rádio, ela é mais alta do que as outras, sabe? Nesse sentido, eu sou mais britânico. Eu prefiro Tear for Fears, eu prefiro Pretenders, prefiro Police, prefiro até o desafinado do Morrissey, desde que seja junto com os Smiths, porque, pô, o Johnny Marr é um puta cara, além de ser um puta guitarrista, é um puta cara de gente boa pra caramba, sabe? Prefiro o Prince, sabe? Qualquer coisa que tenha essa cara de hair band, que era o que dominou durante 4, 5 anos o mercado. Porra, até The Mission me satisfaz mais do que essa galera Los Angeles, assim. Los Angeles era ruim, cara. Mas o que você estava falando aí desses últimos 20 anos, eu concordo com você pelo seguinte: eu acho que à medida que a internet cresceu, as redes sociais apareceram e as tecnologias paralelamente também se desenvolveram, eu acho que isso foi foi criando, né, originando uma geração de preguiçosos, que eu acho que é o que está imperando hoje em dia. Então o cara já quer solar, mas, meu, você não sabe nem o que é música, já quer solar. Então virou um pessoal muito de semostração, né?
e preguiçoso mesmo, não quer tocar direito, não quer fazer um texto legal. Então tá aí, é uma geração de preguiçosos, na sua grande maioria. Eu não me lembro de uma boa música composta no Brasil faz tempo, cara. Se houvesse um Antônio Conselheiro da música brasileira, ele teria dito lá atrás que o mainstream viraria underground e o underground mainstream, porque para mim o mainstream de qualidade que eu considero ele está no underground e o mainstream furreca, fuleiro é o que está aí no mainstream padrão, né? Eu não vou dar nomes, mas assim, existe uma personalidade muito importante na música, presidente de gravadora hoje, quando ele era presidente de outra gravadora, que um belo dia estava se discutindo se a gente iria para essa gravadora, se ele iria lançar, se ele tinha interesse num projeto e tudo mais, tal. E ele falou assim, cara, é muito bom, é muito legal, mas o que interessa nessa altura do campeonato é venda. Não é mais qualidade, não tem isso. Eu vou apostar todo o dinheiro dessa gravadora em sertanejo. E ele, bicho, ele ficou zilhardário. Eu lembro de uma coisa que é muito interessante para que as pessoas tenham uma noção. E por isso que não me incomoda muito a situação do blues em relação aos outros estilos. Quando o Mandinga saiu e a gente tocava nos lugares, a gente tinha dificuldade de tocar numa casa maior, por exemplo, fora do estado de São Paulo, que não fosse na quinta-feira, mas tinha que ter a sorte de não ter um grupo de lambada tocando na sexta ou no sábado, senão o pessoal não ia. Mas eu me lembro claramente de assistir um Fantástico num dos domingos caros que eu passava em casa, e aparecer o Collor na casa da Dinda com o Chitãozinho e o Chororó, e os caras falando: essa é a música que toca na casa do presidente do Brasil, esse é o novo sucesso do Brasil, Chitãozinho e Chororó, a música sertaneja. Aliás, eu olhei aquilo e falei assim, ai, Jesus. Então, foi o dia que puseram a cruz e fecharam o caixão da lambada, porque aí nunca mais aconteceu. Várias casas de rock do Brasil, onde tocou RPM, Paralamas e tudo mais, nos anos 80, viraram lambaterias. E a gente detestava lambada. Hoje não existe lambada, existe ainda rock and roll. A gente continua tocando blues, pelo menos da mesma maneira de sempre, para lugares seletos, com um público honesto, decente, que vai nos ver. E o rock and roll virou o sertanejo, tanto que boa parte dos grandes instrumentistas brasileiros foram trabalhar com as bandas sertanejas. E no primeiro momento do sertanejo, os caras pagavam muito bem, viu? Mas eu nunca tive essa chance de tocar para o mainstream do sertanejo, nunca pintou para mim. Mas eu gravei muita coisa de rock and roll brasileiro. Então, eu não posso reclamar da vida que eu tive, mas a gente trabalhava e ganhava bem. Hoje em dia, neguinho tá ganhando R$ 300 para fazer 30 shows por mês e ter 4 dias livres, tem 2 shows por dia e tudo mais. Estava viajando de ônibus para cima e para baixo, e o dono da gang viajando de jatinho, né? Não era assim com a querido, Roberto faz hoje 68 anos de idade, não era assim quando a gente tocava com ele, sabe? Roberto de Carvalho e a Rita davam para as bandas e para os técnicos um carinho, uma atenção, um zelo, uma produção. Exigiam da gente muito, tá? Mas a gente fazia isso com muita alegria. Você trabalhou com eles em que época? Eu gravei tem música minha no Flerte Fatal, e eu toquei com eles todos. Acho que você vai ver tudo que você achar de clipe do Flerte Fatal é comigo. E eu gravei também com o Roberto, uma música do Roberto. Tem uma música minha e do Roberto, e tem mais alguma outra coisa no disco de 89. Eu nunca perdi contato com eles. O Roberto é um dos meus grandes mentores. Eu acho ele o maior produtor da história do rock and roll brasileiro, da música pop brasileira. Eu acho que ele é o Tom Jobim da música brasileira. Ele criou o repertório que a Rita letrou. E você precisa de muita antena, muita capacidade de produção, porque tudo isso que vocês estão cantando e faz com que a Rita seja a maior divindade do rock and roll brasileiro, porque saiu do rock and roll e foi para o pop, e nunca perdeu a grandeza, nunca perdeu a luz, né? A música é do Roberto. Ali foi uma química feliz, né? Mas muito trabalho, viu, querido? Porque na época que a gente eu tocava com que eu era íntimo da família, o Roberto não tinha uma noite que a gente não sentasse ali e a Rita não tivesse com alguma letra nova, com que ele estivesse escrevendo alguma coisa. Se eu fizesse alguma bobagem, ele falava, isso é bom, lembra disso para tocar no disco. Quer dizer, eu não sabia nem que eu ia estar no disco, ele já estava, na cabeça dele isso já estava. Ele tinha produzido o disco do Heróis do Brasil e meio que me colocou debaixo da asa. Falei, não, você continua com a gente. Mas você gravava com eles e fazia turnês ou só gravava? Não teve turnê, eu só gravei.
A turnê acabou... Eu saí antes da turnê. Tá. Eu saí antes da turnê, que era uma turnê grande, né? Mas eu fui gravar o Mandinga. Muito pouca gente sabe, mas a música do Vido, que é o maior rock and roll do Mandinga, rock and roll mesmo, aquele... é o Roberto tocando todas as guitarras. Eu toco slide. Ah, é? Caramba. É o Roberto tocando. Tá lá no disco, Roberto Carvalho, mas ninguém acredita que é o Roberto, todas as 3 guitarras dobradas, eu tocando, conversando uma com a outra, conversando com o slide que eu tinha feito de base. Ele gravou com a minha guitarra. Fizemos aquilo na hora. O show de lançamento do Mandinga em São Paulo, o Roberto tocou guitarra às 3 noites, e eu não falava que era o Roberto de Carvalho. Eu tinha ido para o Texas com o Albert Collins, eu e o Fontanetti. E no dia do show eu convidei o Roberto foi, levou um amplificador, teve uma guitarra, e ele tocou às 3 noites. Era Laor de batera, o Márcio Vitulli de baixo, que gravaram o disco, Paulinho Calazans de teclado, e Roberto Carvalho de guitarra. E eu não falei isso para ninguém, mas a plateia estava no meu pé. Eu me lembro o Roberto fazer um solo, e o cara virar para o lado e falar tão alto para o amigo dele que eu ouvi ele falou assim: porra, o André trouxe esse gringo, esse cara come a guitarra. Eu ria sozinho, cara. O Roberto estava de óculos escuros, com um cabelo diferente do que ele estava usando na turnê, casaco de couro. Ele falou: pô, você trouxe esse gringo, esse gringo está comendo a guitarra. Aí eu falei assim: queria apresentar meu amigo gringo, Roberto de Carvalho. E a Rita, na última noite, subiu e cantou com a gente uma medley de meia hora do Chuck Berry. Foi demais, bicho. Ninguém esperava. Quando veio o Ian Ackerman, o Leslie West e o Wishbone Ash para tocar no Espaço São Paulo, aí me levaram para conhecer os caras, eu cumprimentei todo mundo. Na hora que eu entrei no camarim do Leslie West, eu falei assim: you're a bastard. I came to see and I want to play with you guys last night. And you didn't let me go in. O meu road não sabia que era o Leslie West, ele estava na plateia, ele queria subir para dar uma canja no Chuck Berry. E o road falou: não vai subir ninguém, depois da Rita não sobe ninguém. Tomei um xingo do Leslie, cara. Gente boa também. Bom, mas é história, né? E olha, eu vou dizer uma coisa para você com muita sinceridade. A grande maioria dos caras que eu conheço, que estão lá em cima, que atingiu esse status de guitarrista, de ter voto em Rolling Stones, em Guitar Player, culpa sua também, né? Eu tenho certeza que o solo o solo de rock and roll são um dos melhores rock solos do Brasil, é culpa sua. Pô, mas é, cara. Me desculpa, mas é, cara. É. Aquilo é exatamente isso, cara. Foi escolhido porque é um solo inspirado, não é um solo de nego ansioso querendo tocar ali, mostrar serviço. É um solo de um músico, né? Não tinha solo na música, cara. Você sabe que é a primeira vez que eu estou ouvindo isso, né? A primeira vez que eu estava ouvindo a música. Uma coisa importante é que todos nós, dessa geração, a gente buscou muito material, a gente queria estudar, a gente queria saber mais. E a gente teve a capacidade de, ao nosso jeito, dividir aquilo que ele sabia, sabe? E a gente se ajudou muito, a gente foi muito parceiro, né? Por isso que tem essa relação hoje de quase 40 anos, todo mundo junto, se falando, ligando. Quando eu vou para aí, eu faço questão de encontrar todos eles, de me juntar a eles para ver o que eles estão fazendo. Eu sou fã desses caras. O único ET de todos nós, ET que tocava qualquer coisa, 2 ETs, cara. Era o Marcos Rampazzo, que sabia qualquer música dos Beatles, e o Faísca, que tocava com 17 anos de idade, ele tocava tudo o que existia do Deep Purple, até o Faísca ter 17 anos de idade, ele tocava todas as músicas nota por nota. Tá? Ele é ET. Ele é ET. Aliás, só um adendo aqui, né, para o pessoal que está ouvindo aí entender. Rock and roll, a gente tá falando daquela música célebre do Marcelo Nova e Raul Seixas, do disco A Panela do Diabo, de 89, né? O ouvinte talvez não saiba, eu entrei para gravar essa música, e o Pena me chamou e falou: olha, eu preciso que você venha tocar e ajudar a colocar um pouco de rock and roll, me traz equipamento com cara de rock and roll. Então eu levei um Martin D28, a minha Strato e um Vox AC15. Então eu sentei, a banda se montou, eu conheci o Peixe, porque ele era irmão do Paulinho Calazans, que estava produzindo o disco junto com o Pena. Eu tinha conhecido o Raul e o Marcelo num show no Aramaçã 15 dias antes, e eu tinha dado uma canja com eles. O Franklin era meu amigo de longa data, que o Franklin gravou minha demo para ir para os Estados Unidos em 78 ou 79. E eu não conhecia o Gustavo, do Camisa, e conheci o Johnny Boy no show e tinha conversado com ele pela segunda vez. Aí eu falei assim: tem alguma partitura? Né? O Pena virou para mim e falou assim: Rock in Me, se vira aí. Aí o Calazan, que é mais legal, ele falou assim: então, tá cheio de goiano. Eu falei: não, goiano é um compasso de 2x4 para emendar a letra num troço que deveria ser 12, passa a ter 14 compassos, tá entendendo?
ou 14,5, para poder caber a letra. O rock and roll tem muito disso. Aí a gente está gravando, ele falou, começa aí. Como começa? Ele falou assim, rock and roll. Eu fiz isso, né? Aí a banda saiu tocando e o Franklin tocando com aquela intenção de ser por outro. Eu falei, ok, deixa eu achar um caminho aqui. E estou olhando, né? Ligado no Raul e no Marcelo, que estão na minha frente. Eu estou a 3 passos dele, eles estão cantando. É ao vivo. Tá? Eles refizeram uma voz, mas é ao vivo. Aí a gente fez aquilo, o Raul virou e falou assim, vai. Eu apontei para mim assim e pisei no pedal e eu toquei o solo. Eu não sabia, pela harmonia que a gente estava, o solo deveria ter ido para outro lugar, porque a letra estava tinha outra métrica. Aí virou 12 compassos, voltou, continuou a letra. Eu não fiz mais nenhuma frase, você pode perceber isso. Aí, quando acabou, o Pena falou assim, André, é essa. Eu falei assim, tá bom, depois eu queria ouvir meu solo, né, para fazer. Tá bom, mas faz uma coisa, já está com o timbre certo, dobra o baixo do Page. Page, fica aí e mostra para ele o que você está fazendo. Aí, de fone, mais 5 minutos, eles foram tomar um café, a gente passou a dobra da guitarra, dobrando junto. Então, fizemos rapidinho. Aí eu ouvi uma música inteira do jeito que está, eu virei e falei assim, tá, tudo bem, eu queria fazer o solo de novo, porque eu não sabia para onde ia, dá para fazer um solo mais na onda do rock and roll. O Pena falou assim, não vai fazer não, cara. Eu falei, não, Pena, pô, bicho, tá uma bosta esse solo, cara, deixa eu fazer um solo de novo, eu não sabia, não sei onde eu tô indo. Aí o Raul virou e falou assim, não, vai fazer não, tá lindo, gostei. Tem alguma coisa escrito para ele? Né? O PC levantou as pinturas e falou assim, joga fora, não quero que ele saiba nada do que ele vai tocar. E eu toquei, eu não sei o que eu toquei no disco, eu não tenho a menor ideia de acorde nenhum que eu toquei, eu estou caçando eles o tempo inteiro, cara. Eu toco em 11 faixas. A música do Marcelo, Quando Eu Morri, ele chegou para mim e falou assim, a melodia, ó, a música é assim. Aí ele vira para mim e eu falei assim, e aí vai ter um solo de guitarra. E ele tocou o solo de guitarra naquela Gibson dele. Eu falei, legal. Ele falou assim, então. Eu falei, então vamos gravar. Eu falei assim, mas a gente vai tocar o quê? Eu falei, ué, toca a harmonia. Eu vou cantando, vocês vão tocando atrás. O Johnny olhou para minha cara, eu olhei para a cara do Johnny, pegamos 2 violões. E o take do Quando Eu Morri é aquilo. Nós fizemos a harmonia da música acompanhando a voz dele. E parecia, e o Johnny está olhando para minha mão, né? E o Johnny está acostumado a tocar com ele. Não tinha ensaiado aquela música, ele tinha acabado de fazer. Aí chegou na hora do solo, ele olhou para mim, ele apontou para a guitarra dele, que ela estava desligada, ele fez o solo ao vivo, e é aquilo, tá? Aí ele falou assim, hoje nós vamos tocar Quando Eu Morrer. Eu falei assim, eu tive o cuidado de tirar a música dessa vez. Ele ria, ele contava assim, eu fiz essa música, trouxe para eles, eles fizeram, tocaram do jeito que eles estão que tá no disco. A gente nunca gravou isso antes e nunca gravou isso depois. E é isso, cara. Se eu não me engano, não, aí já é Carpinteiro do Universo, né? Que você fez um trabalho bem legal de violão com o Luiz Bueno. Aquilo é lindo. É o seguinte, aquela música tem muito acorde de pestana. E eu não sou um cara que toca acorde de pestana, mas aquele é um violão que precisa ser de pestana. E eu vou ser muito sincero, bicho. Eu tinha um Martin com 012, 054 que eu usava com afinação aberta, que funcionou muito bem no Quando Eu Morri, mas o Carpinteiro foi gravado logo em seguida do rock and roll, tá? E aí eu tocava e não ficava bom. Eu errava, porque cansava a minha mão. Eu falei, pena, eu não consigo fazer esse negócio. Me dá, mas deixa um tempo. Eu falei, não, fica tranquilo. Aí ele falou, André, eu vou chamar o Luizão do Duofel para gravar essa música com você, com o teu violão. Eu falei, não vou ficar bravo, Luizão, meu amigo, chama ele. Mas eu falei, eu não vou deixar de tocar nessa porra dessa música, porque essa música é a música mais legal até agora. Então eu fui para casa, eu tinha um violão Guild, eu coloquei só as cordas fininhas de um violão de 12 cordas. Só as finas, chama Nashville High String. E eu toquei todo o acorde, tudo mais, eu cheguei ensaiadinho, né, com o que a música ia ser. O Luizão tem um ouvido parabólico também, olhou a cifra e tal, falou assim, não, vamos gravar. Aí eu falei, Luizão, enquanto eles estão mexendo nas coisas, vamos tocar isso junto? Eu falei, Pena, posso tentar um negócio aqui? Eu vou tocar junto com o Luizão e eu vou tocar com esse violão aqui. Ouve o som. Ele falou, bonito, gostei. Aí a gente sentou, enquanto eles ajustavam um microfone, isso é genial do Peninha, cara. Depois um microfone estéreo no meio da gente e uma ambiência em cima. Então, o microfone tinha 2 caras. Ele pegava o violão do Luizão e pegava o meu violão do outro lado. E eu e o Luizão usamos a mesma palheta, molinha, tá? E nós tocamos todos os movimentos iguais, tá? Para cima quando é para baixo, quando é para baixo, quando é para cima, nós tocamos em espelho. E aquilo é um take só, cara.
É um take só, cara. Mérito do Luizão, que matou de primeira. Eu tinha tocado a música 3, 4 vezes nas vezes anteriores, mas é de uma precisão que eu me emociono quando eu ouço aquilo. Aí o Pena pediu para eu colocar um lap steel nela, eu pus, ele falou assim, você gostou? Eu falei assim, não, tá distorcido, não é lap steel, cara. Eu não achei o som para isso daí. Teria que fazer um outro tipo de timbre. Aí no final, não sei se foi ele, se foi o Raul, que pediu Pro Rick, né? Pro Rick. E o Rick, bicho, ele destrói, ele grava com uma Gretsch, com Bigsby, maravilhosa introdução, e aí ele toca pedal steel, e é um hit, né, cara? Essa é uma música, para mim, é indescritível. Você ouve aquilo, a letra é maravilhosa, a mensagem é maravilhosa. De ter sido parte dessa música, assim, o disco é espetacular, mas essa música, eu sou mais feliz com o resultado dessa música, comigo tocando violão, do que tocando o solo de rock and roll. Que hoje em dia eu consigo entender graça nele e tudo mais. Na época eu ficava revoltado, não gostava, eu achava que poderia ter feito melhor. Carpinteiro do Universo, cara, ela é uma música, ela é um pouco à parte ali no disco, porque a voz do Raul não tava mais aquelas coisas, mas nessa música ela ficou muito legal. E o Rick Ferreira, que gravou do Guita em diante todos os discos com o Raul, ele acha essa, se eu não me engano, se não for a mais bonita do Raul, é uma das mais, né? Então ela tem uma magia mesmo, né, por trás. Cara, eu falei, eu não posso ficar fora dessa música. Isso daqui é um ícone da música brasileira. Se você não você tá no estúdio e não gravar, você vai se cortar os pulsos o resto da sua vida. Dá um jeito, cara. É o último clássico do Raul Seixas, né? Cara, é ótimo. Tem mais uma muito boa no disco também, que é muito engraçada, que eu gostaria de um dia, se eu gravar em português de novo, eu gravaria, que é Pastor João, cara. E eu não sabia as letras, a banda sabia porque estava ensaiada. Eu ouvia as letras, cara, eu mordia a gola no casaco da música. Não acredito. Minha filha pega o meu cajado, eu vou lhe abençoar. Eu lava no chão. Era muito bom, cara. Você gravou essa música também? Gravei o disco inteiro, eu não gravei duas. Tem duas que eu não toco, são 13 e eu toco em 11, cara. Ah, que legal. Pastor João e a Igreja Invisível, né? Que é uma ideia que o Marcelo Nova teve andando ali na Praça da República em São Paulo e viu lá um pastor realmente pregando para ninguém, né? O Marcelo tinha essas sacadas, cara. Tem no outro disco, que é uma obra-prima dele, você deve saber da história também, é Robocop. Sim, o Blackout. Do Blackout. Blackout também é outro disco que eu tenho verdadeira. Adoro ter gravado Blackout. É espetacular. É um dos primeiros acústicos, né? Aqui do rock nacional. Eu acho que foi o primeiro, porque a gente gravou ele antes de sair o primeiro acústico MTV. Tem o dele e tem o da Rita Lee também, né? Foi depois. Bossa and Roll. Porque o da Rita ela fez com minha equipe. Ela fez com o Fontanete, o produtor era meu empresário. Ela pegou a minha banda e levou para a estrada. Tá. A minha equipe levou para a estrada, o Bossa and Roll. Então esse é depois do Blackout, do Marcelo. É depois do A Touch of Glass, inclusive. Eu gravei em 90 o Touch of Glass e o Blackout em seguida. E a Rita gravou não, ela excursionou a partir do 90 com o... Aliás, nós fizemos a turnê inteirinha da Touch of Glass, porque o Fontanete estava na turnê inteira. Quando acabou o Touch of Glass em outubro de 90, ela montou o Bossa and Roll. Eu vi o ensaio final. Foi o César Castanho, minha madrinha Sueli, esposa dele, o Bivar, o Roberto e eu assistindo o ensaio final. Aí todo mundo achando lindo, maravilhoso, ela me puxou de cantinho e ela falou assim, você é honesto. O que você acha? Eu falei assim, você vai ter adrenalina de aguentar 60 shows só você e violão, sem festa? Ela falou assim. Por quê? Eu falei assim, porque vai vender muito, é um custo barato para um show seu e as pessoas vão ter o privilégio de ouvir você como eu ouço, que é você sentada tocando a música para gente de violão. Pela primeira vez você não vai se esgotar de cantar porque você não vai ter uma banda tocando alto atrás de você, porque a gente toca alto pra caramba atrás de você, né? Ela parou para minha cara e falou assim, você acha que vai dar certo? Eu falei assim, eu tenho certeza que vai dar certo. Então a gente vai para a estrada. Aí eles foram para a estrada. O primeiro show foi um fim de semana em Santos.
E eu tinha tocado no Teatro Municipal de Santos para 700 lugares. Eu tinha tocado no sábado anterior à estreia e tinha lotado o teatro. Ela tocou na sexta, sábado e domingo. E no domingo eu fui. Eu estava recém-casado. Eu estava passando mal de tão lindo que estava a voz dela, os arranjos. Eu já tinha visto os ensaios depois, já tinha tudo mais e tal. Aí eu acho que a quarta ou quinta música do show, ela parou, ela falou assim: vocês estão gostando? Pessoal, eu falei assim, então, esse show está acontecendo basicamente porque, como sempre, eu gostei de uma coisa e eu roubei ela para mim. Todas as pessoas envolvidas nessa produção, todas, eram a equipe técnica desse cara. E quando ele tocava comigo, ela falou assim, essa era a música favorita dele, então vou dedicar essa música para ele. Agradecer que eu roubei a banda dele, o empresário, o hold. E hoje, com muito carinho, é para o André Cristóvão, que está ali na frente da mesa de som, e acendeu uma luz em mim, cara. Ela teve o cuidado de fazer isso. Porra, minha mulher olhou para mim e falou assim, meu Deus do céu. Né? E ela falou assim, cuida bem dele, tá? Tipo, não dá mole, não dá sopa para azar. Ela deu. Não seguiu o conselho da Rita Lee. Não seguiu o conselho da tia. Mas qual era a música? É Vírus do Amor. Essa música é legal pra caramba. Não, o riff é maravilhoso, né? Coisa do Roberto. Agora, aproveitando aí a deixa do A Touch of Glass, né, eu acho que seus dois primeiros discos, né, o Mandinga e o A Touch of Glass, eles são, assim, decisivos, né, pra tua personalidade bluseira que a gente ficou conhecendo. Mas, meu, é legal, porque a gente conversa, dá sempre a impressão que são discos que não saíram faz tempo, parece que saiu, sei lá, 10, 15 anos, né, e saíram há 30, 31 anos. Eu acho que essa é a qualidade do bom disco, né, ele vai ser sempre atemporal, né. Eu tinha gravado em 87 um disco produzido pelo Roberto e gravado pelo Mug Canásio. Trabalhando no estúdio com os dois, eu vi como é que se fazia um disco em termos de timbre. Eu não sabia o nome da marca do microfone, mas eu sabia a distância que ele tinha, e é óbvio que na sigla a gente tinha tudo, porque era uma gravação da Rita, e no Heróis também, porque era a mesma estrutura. Mas quando eu fui para Eldorado, eu tinha 16 canais em vez de 24, eu tinha pouquíssima estrutura, microfones, e eu não tinha absolutamente nenhum rack de efeito, não tinha delay, não tinha compressor, não tinha nada. Então o Roberto chegou e falou assim, leva meu rack do Bradshaw, que era da pedaleira dele, e leva meu equipamento, grava o disco com meu equipamento. Eu falei, mas aí vai ficar o som igual ao seu. Leva o rack, a gente mixou o disco com o rack do Roberto, você está entendendo? E quando a gente foi fazer em 16 canais, eu programei no papel e na caneta o que ia e o que não ia. Era um disco de trio. E então é um disco que ele está, em essência, escrito na partitura, inteirinho. Aqui eu vou fazer o solo de Genuíno. Quando eu fiz o Sebo nas Canelas, eu virei para o Plínio e falei assim, eu preciso de 4 canais de guitarra. Ele falou, bicho, vai ficar no limite, cara. Eu falei, não, mas não é que precisa de 4 canais. Eu preciso de 4 espaços diferentes, porque termina a última nota, eu sustento ela e ela continua. Quando vai entrar a outra, é outro canal. Aí ele virou para mim e falou assim, por que você quer fazer isso? Por que você não continua tocando? Eu falei assim, porque eu preciso que essa nota tenha o decay certo. Porque como não tem harmonia, esta nota indica o próximo acorde que vai entrar. E aí, quando eu entrar na próxima, eu já vou estar afirmando que esse acorde, eu saí de sol e vim para dó. Ele falou, tá legal. E vai ser outro timbre de guitarra, assim, o mesmo amplificador, mas eu vou mudar o captador. E gravado assim, em uma hora e pouco. Estava tudo pronto na minha cabeça, né? Falei, agora vamos ouvir todas as guitarras no mesmo nível. Aí a gente ouviu pela primeira vez, o Plínio e o Hessel viram para minha cara e falou assim, você é muito louco, cara. Você ouviu isso daqui dentro da sua cabeça? Eu falei, ele falou assim, isso é orquestração. Isso não é tocar guitarra. Então, o Mandinga é um disco muito planejado nesse sentido. Eu sabia, todos os solos são improvisados. O solo Genuíno Pedaço do Cristo, cara, se eu fizesse o segundo, eu não acertaria. Mas era o foco que eu estava naquele negócio, cara. Já o Touch of Glass é um disco diferente. Tinha todas as estruturas, não tinha letra nenhuma. Eu sabia o tamanho das letras que eu queria. Escrevi todas as músicas daquele jeito. Tinha todas as melodias cantadas. A ideia era fazer um segundo disco em português. E gravei tudo, estava pronto. Aí a gente tinha 2 dias para colocar as vozes. E os caras, e as letras, falavam, surpresa. Surpresa nada, cara. A voz era para segunda-feira, numa terça-feira. Segunda noite, 9 horas da noite, eu estou sentado e eu não tenho uma voz pronta, cara. E eu te explico, e até uma homenagem para ele, pela grandeza dele, porque ele nos deixou esse ano.
Quando o Mandinga saiu, e eu fui tocar no Free Jazz em 89, o Jornal do Brasil, o Globo, colocou num canto de página falando sobre o festival que tinha que era a Noite de Blues. Eu ia abrir para o John Lee Hooker e para o John Mayall. E o cara falou assim: tem um André Cristóvão em qualquer esquina de Nova York. Foi algum comentarista. Cara, eu vivi em Nova York, eu não vi nenhum parecido. Eu já sabia que eu tinha achado uma identidade. Eu não tinha chegado ali, não era uma invenção de 6 meses atrás. Eu tinha, naquele momento, 7 anos de carreira como músico de estúdio, e o Fico Pico eu tinha 15. Eu sabia o que eu estava criando, eu sabia que eu tinha achado uma maneira de me expressar e que não era parecida com ninguém. E isso me incomodou, mas no pé da página tinha a crítica dos 5 discos da semana e o Mandinga levou 4 estrelas. 4 de 5, né? 4 de 5. A melhor nota em tudo que eu já tive na minha vida é essa nota 4 dessa pessoa, em que o Aldir Blanc fala: é o melhor texto dessa nova geração no Brasil. Eu não contei essa história para ele, contei para o João, tá? Que virou amigo meu muitos anos depois. O Nico me apresentou ele, Nico Assunção. Mas eu não consegui compor letra em português porque eu sabia que o Aldir estava ouvindo, que estava ligado no que eu estava escrevendo. Quando o disco saiu e teve uma puta recepção bacana, e foi a maior turnê que eu tive, eu mandei o risco para a Rita. Aí eu liguei 1 semana, 2 depois, e falei: Rita, você gostou? Ela falou assim: achei uma merda. Eu falei: por quê? Eu li o nome das músicas, abri o disco, todas as letras em inglês, eu joguei o disco, falei: eu não quero ouvir essa merda. Eu falei: mas por quê? Você fala inglês, não tem problema nenhum. Ela falou assim: porque você escreve português diferente, ninguém escreve como você. Eu estou esperando o próximo disco com outras letras suas que tenham, sabe, que tenham me pegado como pegou as letras que você fez para a gente, as letras do Mandinga. Você me escreve um texto em inglês. Eu falei assim: porque você está ouvindo, porque o Aldir falou o que ele falou. Eu falei assim: foda-se. Escreve em português, tá? Você pode, você deve. Isso é 90. Em 95, 96, eu comecei a escrever as letras do que veio a ser o Banzo. Quer dizer, você levou uns 5 anos para tirar o piano das costas. É, cara, porque é muita... E tem alguma coisa para dizer, né, cara? Dando um salto, porque a gente está falando de um período que ainda se consumia música, né? As pessoas consumiam música de qualidade principalmente, consumiam o álbum, né? Seja ele em CD ou se o cara ainda achasse, 95 o vinil já estava meio de saída, mas se consumia o álbum, se consumia música e tal. Agora, em 2020, né, não só por causa de pandemia, mas o cenário é completamente adverso, né, para o músico, e mesmo assim saiu As If I Ever Left You Behind, seu novo EP, já no formato digital, você já está totalmente alinhado aí com o novo contexto da música. Numa época em que ninguém consome mais música de qualidade, música mesmo, ficou uma coisa meio um acessório só a música. É trilha sonora para você lavar louça, só isso. Exatamente, Então, eu tenho... Meu braço direito na minha carreira hoje é o Fábio Zaganin. O Fábio entrou na banda no Carnaval de 96. O irmão dele tinha entrado antes. O Márcio era o nosso guitar tech, ele viajava com a gente, fez 2 anos e pouco com a gente. Mas o Fábio é um arquivista, ele sabe todos os shows que a gente tem, ele tem todos os setlists, todas as músicas que a gente tocou em show que nunca vieram à tona, ele tem todos os cassetes de todas as músicas que eu compus em ensaio que eu nunca terminei, todas as que a gente gravou e nunca foram para disco, projetos especiais e tudo mais, ele tem tudo isso, e ele me cobra muito isso. Aí a gente ia fazer a turnê, a gente fez o show de 25 anos do Mandinga, em 2014, Teatro Municipal, só fizemos esse show, e acho que um no Bourbon. E esse ano, o ano passado, a gente teve a oportunidade de fazer a turnê bancada pelo projeto Blues and Jazz do Banco do Brasil Seguros. Quando eu estava no meio do negócio, a gente resolveu regravar a música, eu preciso mandar isso para você, que são os 25 anos os 30 anos do Mandinga. A gente fez uma versão quase sabá, né? Tommy Iommi encontra Ry Cooder, né? O Alaor, que é o batera da versão original, o Adriano Greenberg de Hammond, o Fábio de baixo, eu toco rhythm and guitar e slide, mas os riffs e o solo final é do Andreas Kisser, que é meu amigo há 200 mil anos. Cara, parece esse top nessa levada. E o André fez é tudo de primeira, tá?
É o único take, não tem dois. Aí a gente ficou com isso e tinha mais 3 ideias que eu queria gravar. Eu falei, pô, eu tenho mexido nessas músicas do Little Walter e do Junior Wells há tantos anos que eu quero deixar isso gravado. Eu preciso resolver isso. E gravamos mais uma música, uma coisa mais funkeada. Essa eu não mexi, essa não tem letra. E o gozado dessa história, cara, é que eu fiquei ouvindo isso, ouvi. Fiquei para pôr letra, não gostei. Cobri todas as guitarras, ficou pronto. Aí eu falava, cara, não é isso que eu estou ouvindo. Está faltando delicadeza. A gente tocou esses 2 blues após a gravação do Mandinga. Então a gente estava naquela vibe e não ficou igual. Aí eu voltei em janeiro, mostrei para o Albino, eu falei, eu não queria isso, eu queria isso daqui, queria mais isso, e queria fazer mais essa outra música aqui, que é uma coisa do John Hammond, que eu gosto muito. E eu e o Albino temos uma fissura, né, pelo trabalho do Jim Keltner com o Ry Cooder no Little Village. A gente estava no estúdio dele, eu falei, eu queria fazer isso. Eu falei, então vamos fazer já. O Renatão foi junto comigo, que é o produtor do disco. Mostrei para ele, ele falou, não, eu vou regravar, vamos primeiro fazer essa nova aí. Aí a gente fez a nova e falou, volta amanhã e vamos fazer as outras 2. Aí a gente fez as outras 2. Usei as guitarras que estavam e ele pôs batera. E aí eu chamei o Fábio e falei, você entendeu para onde foi? Ele falou, então eu quero refazer os baixos. Aí a gente refez os baixos. Aí passou mais uns 3, 4 dias, eu falei assim, bicho, fazer um EP com 3 músicas, podia ser pelo menos 4, né? Aí eu lembrei de uma música que eu toquei na turnê com o Bruce Ewan, que eu achava que era do Jimmy Dawkins, Serve Me Right to Suffer. E eu adoro essa música. Eu fui lá, peguei a letra, reharmonizei, toquei e tal. E gravamos pensando que era o Jimmy Dawkins, para depois descobrir que o Jimmy Dawkins tinha pego a letra do John Lee Hooker e feito uma música em cima. Né? Na despedida na minha última encontro com o Sossego, no domingo à noite, antes de vir embarcar para São Paulo, para Glasgow no dia seguinte. Tá? Foi dia 27 ou 28 de janeiro, domingo. E aí eu gravei as guitarras que estavam faltando em cima e deixei para o Renato mixar. É o primeiro disco que eu não sento na mesa para dar palpite de que som que tem que ser, nem nada. Eu acho que eu atingi uma maturidade e estou servido de pessoas que são extremamente mais competentes e mais atentas do que eu nesse momento da minha vida. O ouvido já tá familiarizado ali, né, com a tua música, tua pegada e tal. Sabe, ele gravou tudo. Inclusive, eu vou deixar registrado aqui, porque é muito engraçado. Eu vou gravar mais 4. Eu vou gravar mais um EP quando eu estiver em São Paulo. Já tenho as músicas delineadas. Vou gravar mais 4, mas dessa vez o Albino pediu para o Renato gravar, para ficar com a cara que é para ser. Né? E o Albino é um lorde, né? É o conde, ele é o máximo. Então, nós vamos gravar da mesma maneira, mais 4 músicas. O EP sai em março, esse primeiro, as If I Ever Left You Behind, sai em janeiro, numa prensagem de 300 cópias. Eu devo começar um crowdfunding para a gente poder essas 300 cópias, não vai ser caro. E vamos gravar a continuação dele, que talvez tenha um outro nome, talvez não, mas é exatamente a mesma coisa. Eu estou pegando as letras que mexeram comigo e que eu consegui transformar através desses anos em que eu resolvi compensar a minha frustração. Acho que eu nunca te disse isso, cara. Em 96, eu fui estudar harmonia com o Mozart. O Mozart tinha escrito um livro de harmonia. Ele falou, eu preciso revisar esse livro antes de passar uma cópia para você. Eu falei, então vou revisar com você. Então eu tive 3 meses, eu sentava com ele toda semana e ele me passava o que ele estava pensando. Então eu reaprendi a harmonia com uma organização do Mozart Mello, que é uma coisa que mudou a minha vida. E nesse período eu não queria tocar guitarra, eu fiquei tocando. Você deve lembrar disso. Eu tinha um Godin de nylon que eu tocava o tempo inteiro. Só tocava de Godin. A Strato estava debaixo da cama. Aí, essa sensibilidade harmônica virou uma obsessão. Eu descobri que eu toco guitarra querendo que ela seja um Fender Rhodes, não um piano. E essa Telecaster que eu tenho há 17 anos, que o Márcio Zaganin fez para mim, ela é meu Fender Rhodes. Eu tenho mais guitarras. Tenho uma Strato aí no Brasil, que ele fez com a mesma madeira, está com ele. Eu tenho uma Ibanez, que eu comprei agora, que está com ele também, por trás, e vai ficar aí no Brasil. Eu tenho 3 teles aqui, né, a Capitelli mais 2, e um violão que vai para aí e vai ficar aí. E a razão maior dessa busca, né, dessa sonoridade que está nesse disco novo, né, é eu saber me acompanhar. Quando eu solar de uma maneira extremamente econômica. É o que eu tenho para dizer agora, 12 compassos.
não tem 24, tem 12. Numa das músicas tem mais solos, assim, tem 2 solos e 12, mas é porque a organização original da música, o Willie McTell, fez isso. E o John Hammond, quando gravou... Aliás, se você for na internet procurar essa música, tem o John Hammond tocando ela para mim, no Nato Blues Festival. Ele oferece a música para mim. Né? Love Changing Blues. If you love, don't change me, honey. Go right and down. Agora, o interessante do teu EP é que, pelo que eu entendi aí, na verdade, ele é uma tirada de chapéu para alguns dos seus heróis, né? Eu tive um sonho muito claro, daqueles que você tem que se apalpar quando você acorda. Eu estava num quarto de hotel com o B.B. King, isso faz uns 4 anos. Ele foi logo depois que ele morreu, um ano depois que ele morreu. Eu tive esse sonho em Glasgow, tá? Mas eu estava num quarto de hotel, do tipo que ele ficava, hotel classe e tudo mais, tal. E ele virou para mim e falou assim: saiu minha biografia nova. Era tão nova a ideia de eu morar aqui, que eu falei assim: nossa, preciso já encomendar lá na Livraria Cultura da Paulista. Né? Eu falei para ele assim: nossa, vou encomendar na Livraria Cultura, porque eu preciso ler isso daí. Ele falou assim: não, não precisa não. As tuas cópias, tem 2 cópias para você ali. Eu falei: eu não vejo. Eu falei assim: você está nelas. Eu falei assim: elas estão ali? Ele falou assim: não, você não entendeu, você faz parte da biografia. Porque na existente não tem, é óbvio, né? Aí eu falei assim: nossa, assim, eu achei que eu ia morrer, cara. Da sensação de você ser parte da história dos seres humanos mais importantes da minha vida. Aí ele virou para mim, ele tinha uma maneira de olhar para você quando ele queria alguma coisa, que você levantava e ia fazer. Aí eu agradeci, não fui nem pegar os livros. Eu sentei na frente dele, assim, ele virou para mim e falou assim: eu preciso que você volte a tocar blues. Eu falei assim: mas os meus discos sempre foram discos de blues. Ele falou assim: eu sei, teu último disco é muito bom. Ele estava falando do banjo, mas eu não entendo a letra. Eu preciso que você volte a tocar blues. Eu falei: mas, Bibi, tem tanta gente tocando blues hoje em dia. Tem tanta gente tocando. Ele pegou na minha mão e falou assim: não tem tantas pessoas quanto você imagina, e pouquíssimas delas tiveram a chance de conviver com quem estava fazendo. Quem mais você conhece que conviveu comigo, com Albert Collins, com Johnny Hooker? Eu te apresentei uma de Waters, você tocou com o Buddy Guy, com o Junior Wells, e ele foi dando a lista, e ele falando, as pessoas falou assim: você consegue conceber que você é um dos poucos de nós que aprendeu direto da boca do cavalo? Eu parei e tive assim, o impacto disso daí, Henrique, é messiânico, tá? Você está falando com o Papa. Ele fala: vai e abre uma igreja, que eles virão. Foi o que aconteceu. Eu falei: tá bom. E eu acordei. Caramba, que sonho, hein? Eu ainda não tinha nada para dizer. Eu ainda não tenho nada novo para dizer. Talvez, quando eu sentar no estúdio e ouvir o que a gente vai estar fazendo, eu queria alguma coisa nova. Mas a grande realidade é que quando você ouve a letra de Serve Me Right to Suffer, é o cara declarando que ele pisou na bola com a mulher. Quem não pisou? Quem não precisa ter aquela capacidade que talvez a diferença entre ele estar feliz ou não é de ele chegar para a mulher que ele gosta e falar assim: cara, eu pisei na bola. E eu sou totalmente a favor da ideia das pessoas pararem de se preocupar em quem ele vai comer hoje, para como é que ele vai se comportar em casa com a pessoa que está com ele há 10, 15, 20 anos e manter essa chama acesa. Porque eu tenho 62, eu não tenho 22, nem 32. Hoje é importante você deitar com a tua mulher e você ter o prazer da companhia dela. O prazer ele vai mudando, né? Não tem jeito, lógico. Ele vai amadurecendo, ele toma outra forma. Não tem nada errado em você ter 22 e você querer trepar com um buraco em poste, cara. Mas tem tudo a ver você ter 62 e não querer ter 22 de novo, sabe? 62 é demais, se você souber aproveitar os 62. Existe uma velocidade, uma queda de velocidade que te dá a capacidade de observar a paisagem e ver e sentir novos cheiros e sentir prazer da observação. É fundamental.
Talvez eu não consiga dizer nada, mas eu estou escolhendo letras de outras pessoas que passem para quem está ouvindo essa serenidade que eu encontrei na minha vida com 45 anos de carreira. E as 4 músicas que eu vou fazer de novo, algumas delas, posso te adiantar uma, que eu acho uma das maiores letras da história da humanidade, chama-se Blind Willie McTell, do Bob Dylan, que foi Marcelo Nova quem me aplicou há muitos anos atrás. Dylan descreve o sul dos Estados Unidos no começo do século XX sobre a ótica de um poeta cego. Caramba, né? Ele é muito. Ele tem uma ilustração muito boa nas letras, né? O Dylan. E essa música tem 5 minutos de letra, cara. Né? Então, eu preciso gravar isso. Munido de todo esse espírito, qual é a expectativa hoje, quando você lança um disco novo, por exemplo, o EP? Eu fiz porque precisava ser feito, eu não tenho expectativa nenhuma. Por quê? Nós temos uma indústria que a indústria da música se transformou em indústria de entretenimento. Então a música tem que sobreviver por ser música. Nós temos um acordo entre nós 4 de que a renda que tiver esse disco é dividida em 4. E onde está escrito isso? Está na minha palavra, porque o dinheiro vem para mim. Porque existem algumas coisas que a idade te oferece que você tem que aplicar para o bem-estar de todos. Uma delas é o fato de que quando eu morrer, as pessoas vão dar, por um momento, uma atenção muito grande para aquilo que eu estou fazendo. E Deus queira, até lá, a situação de direitos autorais passe a ser respeitada e a gente possa receber, de fato, o que nos pertence. Então, num futuro melhor, esse legado, as minhas composições vão ficar para os meus filhos. Mas os direitos conexos de tudo que eu fiz, eu quero que seja distribuído. O que me cabe, eu quero que seja distribuído pelos músicos que participaram nos discos. Porque hoje o planeta está não valorizando a obra realizada no passado. Mas pode mudar, porque teve uma época que eu trabalhei e se você recebia direitos conexos, uma baita grana. Então, pode mudar. E o Brasil, infelizmente, ele tem essa cultura de, assim, passou, é passado, enterra e esquece, né? São muitos poucos os artistas que realmente têm a memória que vai perpetuando, né? Além de tudo, aqui no Brasil tem essa peculiaridade, essa diversidade que é muito característica aqui da forma como as grandes empresas, mídias e gravadoras tratam o legado aqui da música brasileira, né? E eu cresci cercado de pessoas que eram muito espertas em termos de show business, em particular o André Gereissati e o Roberto de Carvalho. Então, quando eu fui para Eldorado, a primeira coisa que o André falou para mim, ele falou assim, não pede estúdio caro porque vai sair do que o disco vender. Eu falei, pô, mas eu queria gravar no Mocha. Eu falei, não, grava lá, leva o equipamento certo, pede o técnico certo, grava com um técnico só, porque o disco tem uma unidade e tudo mais. E outra coisa, você assinou um contrato, não pede advance. O advance vai ser cobrado de você com juro, e a moeda do Brasil é instável, então não pede advance. Mas você faça o seguinte, o contrato normal de uma gravadora para um artista que está assinando o primeiro contrato é 6%. Então, como você é um cara safo e você já tem estrada, você vai pedir 12% de contrato. Tá? E eles vão te dar porque você não está pedindo mais nada e porque eles não acreditam que vai acontecer alguma coisa com você. Então, os 3 primeiros discos são 12%, todos os meus outros discos são 20%. Eu tive um privilégio muito grande de crescer cercado de pessoas tão carinhosas com a minha música e com a minha carreira que me apontaram caminhos, sabe? Eu sempre falo do André Gereissati, do Cândido, que me ensinou a tocar guitarra de uma forma musical, a parceria com o Álvaro, com o Faísca, com o Mozart, o Roberto de Carvalho, que me ensinou a gravar, o Mug, que me ensinou a trabalhar dentro de estúdio, a trabalhar para os outros, inclusive. Sabe, os engenheiros de som que foram comigo para a estrada, o Pedro Marim, o Zé Luiz, o Renato, que está comigo há esse tempo todo. Essas pessoas compraram a minha visão e transformaram ela em realidade para quem foi ao show. O show é meu, mas sabe, é uma estrutura, e se você tem essa estrutura e a confiança dessa estrutura, que coisa mais fácil? Você ouve esse trabalho novo, ele tem essa leveza, não tem tensão, não tem hora para acabar. E o nome, As If I Ever Left You Behind,
é uma resposta ao universo, de uma certa maneira, ou de quem achou que em algum momento, porque eu estava compondo em português, o que eu fazia não era blues. As If I Ever Left Behind, eu dizendo para o blues, como se em algum momento da minha vida eu te deixei para trás. Não tem uma nota que eu toquei na minha vida que não tenha, sabe, uma fração do B.B. King, uma fração do Eric Clapton, uma fração do Duane Allman, uma fração do Robert Johnson, como também tem uma fração do Heraldo Dumont, como tem uma fração do Hamilton Godoy. A gente carrega essas informações. É exatamente esse DNA musical que é o que eu falo para os alunos. Aprimora o seu DNA musical, não é uma herança sanguínea. Dá de comer para a sua alma, dá de comer para o seu cérebro, dá de comer para a sua percepção. E você vai ter o que dizer. Você não faz música para ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro se a tua música for relevante, nem necessariamente boa ou ruim. Se ela for relevante, se ela falar para um pedaço da população, pode ser 5 pessoas, 5.000 pessoas, 5 milhões de pessoas. Se você atingir uma delas, deita em paz. Você cumpriu a sua missão. A música, elas são caminhos que se entrelaçam, não tem jeito. São 12 notas, né? Só tem 12. São 12 notas e muito espaço. Eu toco de trio, porque o meu trio, na realidade, é um quinteto. É guitarra, baixo, bateria, a minha voz e o silêncio. E quando a gente tem dinâmica, quando a gente para, a nota seguinte tem um outro peso. E o decay da nota anterior exigiu de você um pouquinho mais de atenção. Mas isso não é para grande massa. Eu não estou fazendo disco para grande massa. A grande massa não é problema meu. Eu não estou preocupado em vender 1 milhão de cópias. Se vender, é uma casualidade, que não é planejado. Eu faço disco porque eu preciso dizer isso. E eu sei que eu tenho um X número de pessoas que gostam daquilo que eu tenho para dizer. E estou cercado por pessoas que têm algo de extrema qualidade para agregar o que eu quero dizer. Mas, em essência, a gente está fazendo para essas poucas pessoas. Quando for hora de se agregar, talvez eu não esteja aqui para saber. Não tenho planos de morrer, não, tá? Quando eu falo isso, é porque da naturalidade de um cara chegar aos 62 anos de idade, ele não acha que ele vai ter mais 30, 40 anos de produtividade, tá? Legal. Bom, queria te agradecer do fundo do coração aí por mais essa entrevista aí, principalmente pelo disco, cara, que são, embora seja um EP com 4 faixas, cara, eu achei o principal desse disco, que eu acho que é bem seu, é essa coisa crua, né, por trás das faixas. Então tá maravilhoso e bom saber que vai ter uma continuação. E, meu, mais uma vez, do fundo do coração, super obrigado aí pelo papo maravilhoso. Abração, Henrique. Moçada do Riff. Power Metal para vocês aí. Até mais. Tchau, tchau.